Fala aí, galerinha. Então vamos agora mais uma revisão bem rapidinha, bem pequenininha, só alguns macetes sobre a primeira e a segunda lei da termodinâmica, tá? Então primeiro vamos aqui falar sobre uma lei que idealizava-se uma lei bonita, uma lei perfeita, uma lei maravilhosa, que a lei simplesmente pega todo o calor e converte em movimento e trabalho mecânico. Mas aí a gente daqui a pouco vai ver que isso não pode acontecer, tá? Então a primeira lei, ela fala sobre a lei da energia interna. Ela diz o seguinte: a energia interna que vai acontecer nessa transformação aqui vai ser simplesmente o seguinte: vai ser a quantidade de calor que você vai extrair da fonte quente tem que ser totalmente transformada em trabalho. Então, vê só, o calor que você vai extrair da fonte quente vai ter que ser totalmente convertido em trabalho. E a gente sabe que isso é impossível, tá? Mas essa é a primeira lei da termodinâmica. Aí mais à frente a gente vai ver um pouquinho aqui, ó, segunda lei da termodinâmica. É uma lei que ela já diz, olha, a primeira lei é muito bonita, mas ela não é verdade. Vai aparecer uma bendita de uma fonte fria, que ela basicamente ela ocupa mais que o próprio trabalho de extração da fonte quente. Então vamos ver o seguinte, ó. Imagina que essa parte aqui em cima é a nossa fonte quente. Aqui é o trabalho e aqui é a nossa fonte fria. E aqui é o motor. Então vamos lá. Essa é uma máquina térmica. O calor é extraído da fonte quente. Isso aqui é que está fornecendo todo o calor. Uma parte vai ser realizada trabalho e a maior parte vai ser despejada na forma do ambiente. A gente chama de fonte fria. Então vamos de novo, ó. Eu vou extrair calor da fonte quente. Uma parte vira trabalho, ou seja, movimento, e outra parte é extraída para a fonte fria. No caso das máquinas frigoríficas, acontece o inverso. Lembrando que um sistema termodinâmico, ele não funciona de baixa temperatura para alta temperatura, ele não flui espontaneamente, tá? Então assim, ó, o calor ele flui espontaneamente, como no caso da máquina térmica, ele vem da fonte quente, vira trabalho e passa para a fonte fria. Já numa frigorífica, para que o processo, o calor seja extraído da fonte fria e jogado na fonte quente, você tem que exercer um trabalho sobre esse motor, que é como no caso ar-condicionado, geladeira. Vamos ver um exemplo? Imagina aí na geladeira. O congelador é a parte fria, é a fonte fria. A parte de fora da geladeira é a fonte quente. E atrás da geladeira é o motor, que vai fazer um trabalho. Então vamos ver como é que aconteceria isso, ó. Esse trabalho vai extrair o calor da fonte fria e vai jogar para a fonte quente. Ou seja, atrás da geladeira é o motor, vai realizar trabalho, vai roubar o calor do congelador. E aí, quando você abre a geladeira, esse calor que está na fonte fria vem aqui para fora, tá? Então, numa máquina frigorífica é o contrário, certo? Você extrai calor da fonte fria através da realização de um trabalho, ela não vai fluir espontaneamente, tá? E uma parte vai ser perdida na fonte quente. E na máquina térmica, o contrário, ela vai fluir espontaneamente, você extrai calor da fonte quente, uma parte vira trabalho e outra parte é perdida. Como, por exemplo, as máquinas a vapor, né? Você aquece muito através da queima, uma caldeira, a energia interna do gás ou da água, por exemplo, atinge uma certa temperatura, essa água vira vapor e esse vapor, com uma pressão muito grande, acaba movimentando o trenzinho, tá? É um exemplo de uma situação. Esse seria um exemplo de máquina térmica. E aí nós podemos calcular para a máquina térmica a fonte quente, o calor extraído da fonte quente, tá? Total, vai ser simplesmente a soma do trabalho mais a fonte fria. Então, esses dois valores aqui, a soma desses dois valores, tem que dar o meu calor que é extraído da fonte quente, beleza? O meu trabalho, se eu quiser isolar aqui, ó, o meu trabalho é simplesmente a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. E aqui só é você ir mexendo as letrinhas que você quiser saber. E para calcular o rendimento, eu gosto de usar todas essas aqui para mostrar, porque tem aluno que só usa um e às vezes não dá certo. Ó, vamos aqui. Não existe máquina que opere com 100% de ciclo, né? Então vamos aqui. Você pode calcular dessa forma, que é 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente, a gente fala assim, ou seja, a temperatura menor dividido pela temperatura maior. Você pode calcular o rendimento como sendo 1
menos o calor que é extraído da fonte quente sobre o calor que é extraído da fonte fria. E você também pode calcular aqui, ó, o rendimento como sendo a diferença do calor da fonte quente e o calor da fonte fria, dividido pelo calor da fonte fria. E você também pode calcular o rendimento como sendo o trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Ou seja, o que você usou, só o que você usou para movimento, dividido pelo calor total. Tá entendendo? Tipo assim, o rendimento, ó, imagina aí. Eu estou aqui, eu dou aula para 100 pessoas. 100 é a quantidade total. Mas apenas 50 prestaram atenção. Então, esses 50 são os úteis. Então, eu vou pegar os 50 e dividir por 100. Tá? Então, esses 50 foram os que prestaram atenção, seria o meu trabalho. E os 100 seria o calor total, seria o calor que foi fornecido. Eu forneci calor para todo mundo, mas apenas 50 prestaram atenção. E aí eu posso calcular o rendimento. Ó. Aqui seria o que realmente foi útil e aqui foi o total. Tá, gente? Isso é mais uma forma de você dar um impulso aí no seu conteúdo das leis da termodinâmica. Tá bom? Lembrando, vamos falar também sobre a entropia. Entropia é aquela que mede o grau de desordem dessas moléculas. Ela nunca diminui, ela só aumenta, certo? Tem uma formazinha também de calcular a entropia que vai ficar para o próximo vídeo. Beijo para vocês, até a próxima.